Esse vídeo é a continuação do último sobre o livro de Enoque, então se você não assistiu a ele ainda, recomendo ver antes desse. Sem o livro de Enoque, como poderia algo tão influente, se não vital como o livro de Enoque ser deixado de fora? Para responder essa pergunta, pode-se examinar outros evangelhos que também foram censurados do produto final. Considere o Evangelho de Pedro, um fragmento do qual foi encontrado no Egito em 1886, que conta a longa história desaparecida de um Jesus ressuscitado deixando sua tumba e apresenta 2 anjos gigantescos e uma cruz flutuante que fala: "E ouviram uma voz dos céus dizendo: Tu pregaste aos que dormem." E uma resposta foi ouvida da cruz: "Sim." Ou considere o Evangelho de Maria, aquela obra notória em que Maria Madalena é mencionada não apenas como uma das discípulas de Jesus, mas como sua favorita, talvez até como sua esposa. Dentro deste evangelho, o discípulo Pedro pergunta por que ele e os outros discípulos deveriam ouvir Maria, uma mulher, ao que Mateus responde: "Se o Salvador a tornou digna, quem é você, então, de sua parte, para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Isso é porque ele a amou mais do que a nós." Como o livro de Enoque, esses evangelhos contam histórias extraordinárias e desafiadoras da história. Talvez então não deva ser surpresa que esses textos tenham sido censurados pelos primeiros poderosos do cânone cristão oficial. É lógico que o livro de Enoque pode ter sido totalmente esquecido, se não por sua sobrevivência em pequenas seitas ortodoxas de judeus etíopes. Na verdade, a única versão pré-moderna do texto foi escrita em inglês, uma antiga língua africana. Foi esta versão que Richard Lawrence, o arcebispo de Quechel, usou em 1821 para produzir a primeira tradução inglesa do livro, a versão usada para informar o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Curiosamente, porém, o livro de Enoque foi omitido do cânone cristão estabelecido e posteriormente esquecido em todos, exceto nos cantos mais obscuros da tradição religiosa e do estudo teológico. A Bíblia contém numerosas referências a ele. Há referências aos Néfilim em Gênesis e Números. Gênesis também contém uma extensa recontagem da linhagem de Enoque. O livro de Hebreus descreve como Deus levou Enoque embora, aparentemente uma referência a ele ser levado para o céu em uma carruagem de fogo antes do grande dilúvio. Judas, enquanto isso, contém um parágrafo inteiro, transcrito quase palavra por palavra de Enoque, sugerindo que o livro pode de fato ter servido de inspiração inicial para textos bíblicos canônicos. Além disso, Coríntios 11, 5 e 6 contém instruções de Paulo que as mulheres devem cobrir suas cabeças enquanto estão na igreja. Isso aparentemente é uma referência direta ao fato de que os observadores do livro de Enoque eram atraídos por mulheres com cabelos longos e esvoaçantes. Esta é uma prática que permanece no catolicismo romano e no islamismo até hoje. Embora tenha sido censurado e até mesmo esquecido, o livro de Enoque nunca desapareceu de verdade. Existe algo mais profundo por trás do livro de Enoque e suas histórias incríveis. Algo que vai além de simplesmente fazer ou não parte do cânone cristão. Na tradição babilônica, os antigos gregos acreditavam que Enoque era o mesmo que o deus Hermes, enquanto os antigos egípcios tinham alguém semelhante em suas próprias origens. Então deve-se perguntar, por que Enoque, não importa seu nome, continua aparecendo nas tradições dos antigos? A resposta pode ir além dos gregos, egípcios ou mesmo dos babilônios, até mesmo os antigos sumérios. De acordo com os textos sumérios, a Terra foi visitada por um grupo de seres sobrenaturais em algum momento no passado distante. Esses visitantes são descritos na tradição suméria de uma forma estranhamente semelhante às descrições dos vigilantes no livro de Enoque. Em vez de vigilantes, no entanto, os sumérios chamam esses seres de Anunnaki, que significa literalmente aqueles que vieram dos céus. Eles eram deuses para os sumérios. Para pensadores modernos como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken,
Eles eram uma antiga raça de alienígenas que vieram para a Terra. Eu particularmente descarto totalmente essa teoria, primeiro porque o próprio Zechariah afirmou que romantizou a história das tabuletas para vender seus livros. Segundo, que o espaço que a NASA e os filmes de ficção científica vendem não existe. Ninguém nunca atravessou o firmamento até hoje, e as estrelas errantes, chamados planetas, não são lugares onde você pode pousar uma nave, mas fenômenos plasmáticos que acontecem no próprio firmamento. Mas essa é uma história para outro vídeo. Mas, curiosamente, os textos sumérios contam histórias desses Anunnaki muito parecidas com os vigilantes, começando a cruzar com os seres humanos, criando uma espécie inteiramente nova no processo, refletindo a criação dos Nephilim. Como os deuses do livro de Enoque, os Anunnaki ficaram furiosos com a condição da Terra e provocaram um grande dilúvio. Vamos considerar a Revolução Agrícola, que, como nos dizem, começou por volta de 10.000 a.C. Durante esse tempo, os seres humanos passaram de um estilo de vida de caça e coleta para um estilo de vida de agricultura e assentamento. De acordo com o registro histórico, já em 9500 a.C., no que hoje é o Kurdistão moderno, cevada, trigo e centeio eram cultivados. Aveia, ervilha e lentilha estavam sendo cultivadas, enquanto cabras e ovelhas eram domesticadas. Cerca de 500 anos depois, a fundição de cobre e chumbo ocorria na região, juntamente com a tecelagem e a fabricação de cerâmica. Além disso, essa antiga cultura curda foi a primeira a desenvolver uma escrita, uma das primeiras sociedades alfabetizadas da humanidade. Alguns perguntam como os seres humanos puderam dar esse salto tão rápido. Curiosamente, o povo curdo afirma ser descendente dos filhos dos Jinn, os filhos dos espíritos. Seria esta uma antiga referência cultural à procriação entre os vigilantes e as mulheres humanas? De acordo com os sumérios, foram os Anunnaki que trouxeram conhecimento e tecnologia avançados para os seres humanos, dando aquela mãozinha, por assim dizer, para o progresso da civilização humana. Muitos sugerem também que isso explica monumentos aparentemente impossíveis como as pirâmides de Gizé ou Teotihuacan. Aqueles monumentos antigos de extraordinária sofisticação que são completamente inexplicáveis pelas circunstâncias culturais e sociais do registro histórico. Talvez isso também explique como os seres humanos foram capazes da transição de caçadores-coletores nômades para civilizações sofisticadas em um período de tempo historicamente insignificante. Incrivelmente, o livro de Enoque descreve um processo quase idêntico ocorrendo com os vigilantes, fornecendo aos humanos conhecimento e tecnologia avançados. Eles ensinaram aos humanos metalurgia e mineração, ciência e medicina, como ler e escrever e como ler as estrelas. Ensinaram os humanos a usar cosméticos, fazer joias e revelaram os segredos da arte da guerra. No livro de Enoque, Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas e escudos e peitorais, e deu a eles conhecimento sobre as medalhas da terra e a arte de trabalhá-las, e pulseiras e ornamentos e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras e todos os tipos de pedras preciosas, e todas as cores e tinturas. E surgiram muitas impiedades, e eles cometeram fornicação, e eles se desviaram e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Considere outra parte do livro de Enoque em um capítulo no qual Enoque conta sua jornada para encontrar os deuses. Fui levado a uma espécie de palácio flutuante, disse Enoque. Era enorme, como vidro esculpido. O chão tinha placas de vidro. Pelo chão dava para ver as estrelas que estávamos cruzando. Com isso em mente, alguém pode se perguntar se a carruagem de fogo que levou Enoque embora antes do grande dilúvio não era de fato um tipo de nave altamente tecnológica. Pode parecer difícil de acreditar que histórias tão alucinantes como essas de vigilantes e gigantes Anunnaki e Nephilim, histórias de que culturas antigas permeadas por milhares de anos devem ser amplamente esquecidas.
os sumérios apagados do panteão das civilizações antigas, o livro de Enoque censurado do cânon bíblico. No entanto, dada a maneira como essas histórias remodelam fundamentalmente a história humana e redefinem o que os seres humanos são, sua exclusão talvez não seja surpresa. Assim como o Smithsonian escondeu vários artefatos arqueológicos e mesmo ossos de gigantes humanos, nada impede que os controladores do mundo alterem e escrevam a história humana da maneira como preferirem, que as marionetes do alto escalão religioso queiram esconder esses importantes aspectos que mudariam completamente a história da humanidade como a conhecemos. Mas e você, qual sua opinião a respeito dessa correlação? Você prefere a história dos Anunnaki ou a história dos vigilantes dos manuscritos do Mar Morto? Como sempre, deixe sua opinião nos comentários que ela é muito importante. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E se não conhece a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, uma parceria com o canal Yeshua, lá tem mais de 200 vídeos separados em várias séries, onde abordamos a teoria do Relógio do Criador, Apocalipse, inversão magnética, terras além e o mapa da Terra na Lua. O link está na descrição e no comentário fixado. E se você está tendo contato pela primeira vez com esses temas, vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir na sequência. Muito obrigado e até a próxima.